Será que seu filho está pronto para fazer a primeira avaliação ou peneira? Isso queremos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Cruz, filho do Milton Cruz e um dos fundadores do Segredos dos Jogadores. Eu sou o Luciano Brunetti, agente CBF, e hoje a gente vai falar se seu filho já está pronto para a primeira avaliação ou peneira. O momento certo, o momento ideal para fazer uma avaliação, um teste. Se existe uma idade certa, se tem um momento certo, se ele ainda é novo, se ele já passou da idade. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Thiago, você pode explicar para a gente o que é um teste, o que é uma peneira, o que é uma avaliação? Então, por exemplo, nos clubes a gente denomina mais ou menos da seguinte maneira. A peneira geralmente é feita com aqueles atletas que se inscrevem, né, numa peneira, e ela é realizada com esses outros atletas que estão em inscrição, né, que se inscreveram na peneira. Então, são lá mais 30, 40 meninos que vão fazer um teste, né, provavelmente vai ser um coletivo, 11 contra 11, ou reduzido, alguma coisa de treino técnico, né, por exemplo, passe, domínio e outros fundamentos do futebol. E ela não vai estar relacionada junto com os outros integrantes do elenco, né, do grupo. Então a peneira geralmente é assim, geralmente vão ter mais outros 30, 40 meninos que vão estar fazendo essa peneira, e ali os meninos que se destacarem, talvez os observadores ou o pessoal da comissão vai dizer que o menino pode retornar numa outra semana, ou se não, mais pra frente, poder fazer uma avaliação junto com o restante do elenco, né? Avaliação, no caso, quando se trata de avaliação, quando você fala o termo avaliação, geralmente você já vai estar inserido no grupo de trabalho, né? Então você vai estar realizando a avaliação junto com os outros meninos que já estão no time, né? No caso, sei lá, pode ser qualquer clube aqui de São Paulo, do Brasil. Mas aí você vai fazer a avaliação, o treino junto com o pessoal que já é do elenco, né? E aí cabe a você se destacar entre eles, e antes disso tem a peneira, né? Então tem praticamente duas fases: a peneira, que é com outras pessoas que ainda não fazem parte do elenco, e a avaliação, que é com meninos que já estão integrados ao clube, e ali são menos pessoas que vão, né? Porque imagina só, você tem 20 meninos já no elenco e vem outros 40 meninos fazer a avaliação, então fica muito difícil o treinador conseguir observar e ser justo, né? Então, da peneira eles selecionam os melhores meninos, né? Para ir, depende também do processo, né? Para ir no futuro, talvez chamar para uma próxima peneira para ver se realmente ele confirma que o menino se destacou, e aí para trazer para dentro do grupo de trabalho, né? Uma questão de avaliação. Então, por exemplo, você passa se for duas peneiras que você precisa passar para ser integrado no grupo de trabalho, então de 40 meninos eles vão lá, selecionam 2 que se destacaram, né? E aí eles integram no grupo de trabalho, e aí eles chamam de avaliação, né? Que seria esses 2 meninos se destacarem, entram no elenco de 20 do grupo, e aí vê como que eles se saem, né? Perante os demais que já estão inseridos no processo. Basicamente, a peneira ela é um filtro com diversos atletas que o clube provavelmente não saiba o nível. Exato. E depois eles fazerem essa medição do nível do atleta, eles colocam eles juntamente com os meninos, igual o Thiago falou, para saber se o nível deles, que se destacaram na peneira, é realmente acima ou o mesmo nível do que já tem no grupo, né? Porque às vezes eles estão acima da peneira, porém o nível da peneira era baixo, e aí comparado ao elenco eles ainda estão abaixo. Então eles sempre fazem, vamos dizer assim, essa dupla confirmação para poder não errar com o atleta. E Thiago, você acredita que existe uma idade certa para o atleta fazer um teste, uma avaliação, uma peneira? Acredito que não, né? O ideal seria o quanto antes. Se achar que o menino já tem condições de desempenhar, performar, né? Ir bem na avaliação, né? Eu desacredito muito da questão de fazer peneira por fazer, sabe? Às vezes você sabe que talvez seu filho não esteja pronto, até mesmo ele sabe que ele não está pronto em comparação aos demais. Eu acho que para ser inserido num time, independente do nível, ele precisa estar se destacando onde ele está jogando, né? Seja na escolinha, seja no futsal, ele precisa ser um dos melhores, com certeza, né? Para não ficar, não digo se frustrando, sabe? Por exemplo, com 9 anos eu vou numa avaliação, não vou bem, eu já sei que eu tenho isso comigo, sabe? Que eu não estou no nível, eu não vou bem, eu acabo colocando minha autoestima para baixo, né? Certo. Então, acho que
Não seria a idade, né? Talvez seria o momento correto. Por que momentos? O que você quer dizer com isso, momentos, então? Então, o momento por exemplo, quando eu acho que meu filho ou o próprio filho acha que ele está num nível técnico bom, né? Que ele está se destacando onde ele está jogando. No nível físico também interessante, que talvez ele aguente, né? Tem muita questão também de perfil, né? Precisa ter não precisa ter o melhor porte físico possível, mas você precisa estar apresentável. Você, querendo ou não, você é julgado, né? O que muita gente fala assim na categoria de base a foto daquele menino não é legal, porque talvez o menino seja meio baixinho, meio gordinho, talvez ele tenha que mudar um pouco essas questões, né? Lógico que o futebol é diferente de outros esportes, né? Por exemplo, no basquete, se você é baixo, você é excluído, né? O futebol é para todo mundo. No vôlei também tem essa questão de altura, tem tantos outros esportes que se o pessoal olha fisicamente, você já é excluído, né? No futebol é um pouco mais, abrange mais gente, assim, né? Então, eu acho que tem a questão do momento. O menino está se destacando na escolinha, tá bem, tá com confiança, isso é muito importante, né? Tá com confiança. E aí sim, começar a ir para participar das avaliações e das peneiras dos clubes. E isso que o Thiago falou de momentos, não importa o momento, você estar confiante que seu filho pode ir bem, ele também. Então, se seu filho tem 9 anos, por exemplo, hoje já existe categoria sub-9, né? Então, se já existe a categoria sub-9, quer dizer que alguns atletas já fizeram uma avaliação em algum momento. Então, seu filho, teoricamente, ele pode fazer uma avaliação também. A grande questão é, seu filho está preparado para essa avaliação ou não? Às vezes, alguns pais até necessitam dessa avaliação para medir o nível do filho. Às vezes, você não sabe se o filho está muito acima, muito abaixo, dependendo do lugar que ele joga. E aí, você vai levar ele para esse lugar, para essa avaliação, para saber se ele está se destacando realmente ou se ele precisa melhorar. E aí, volta dessa avaliação com feedback. É claro, é sempre importante trabalhar antes a cabeça dele por conta disso, né? Exato. Então, dificilmente seu filho vai passar na primeira avaliação, né? A gente não quer que o filho de ninguém faça 10, 20, 30 avaliações. Mas a primeira avaliação é sempre, acredito que uma avaliação de experiência, uma avaliação teste. Para um atleta realmente passar na primeira avaliação, ele tem que estar muito preparado, tem que realmente ter um talento assim, muito bom para passar logo de cara e se identificar bem com a avaliação, né? Porque a primeira avaliação sempre é mais difícil para todos os atletas em geral. Tem bastante questão da frustração, né? Tem que trabalhar isso na cabeça do menino, né? Porque ele não passou na primeira avaliação que tá tudo perdido, né? Tem muito essa questão. Então, é saber o momento certo, o quanto antes fizer uma avaliação é melhor, mas sabendo do momento. Legal. E como que os pais devem preparar os filhos para as avaliações? Acredito que, além da questão de todo o preparo, né, de fundamentos, assim, acho que psicologicamente é muito importante, né? É natural você, talvez, ir levando em comparação o momento da escola, né? Você sai da escola, vai prestar um vestibular, se você for prestar um vestibular muito difícil, que você não tenha se preparado da maneira correta, provavelmente você não vai ser aprovado, né? Então tem que preparar muito bem essa questão, a não ser que você vá fazer um vestibular, que o nível de aceitação, né, pontuação não seja tão alto assim, né? E aí você consiga entrar no clube ou no caso na faculdade, né? Como a gente estava dizendo aqui, levando em comparação a escola e faculdade. Importante também, né, que tem que ser levado em consideração, é que se seu filho não passar numa peneira, não quer dizer que ele é ruim, né? Não quer dizer que ele é o pior, que ele não serve para ser jogador. Às vezes é a questão do momento, que ele não está no momento certo, né? E às vezes ele tem alguém na posição dele, alguém no clube que já está acima dele no nível. Então, a gente tem diversos casos de jogadores que são mandados embora de clubes grandes e no futuro acabam virando jogadores, ou até mesmo voltam, né? Recentemente a gente teve o caso do Pedro, né? O Pedro fez base no Flamengo, foi mandado embora, rodou, foi pro Fluminense, virou jogador, foi vendido para a Itália e agora ele voltou pro Flamengo para ser um dos craques desse time estrelado que a gente tem. Quer dizer que o Flamengo foi burro? Não, o Flamengo pagou milhões nele. Não, talvez se o Flamengo não tivesse mandado ele embora, o Pedro não tivesse desenvolvido, evoluído e não valesse o que ele vale hoje, né? Então, às vezes não é o momento do seu filho estar naquele clube, mas isso não quer dizer que seu filho não serve. Era só o momento de ter alguém na posição dele melhor, alguém mais preparado, ou ele também estava num mau dia na peneira, que acontece muito
às vezes não é o dia dele, dormiu mal no dia anterior, ficou muito ansioso, estava nervoso. Até por isso que a gente falou que tem a questão das experiências da peneira, né? É igual a ele, tem tantos outros casos, né? Dá para relatar pelo menos uma lista aí de uns 50 casos parecidos com o do Pedro, né? Que talvez não tenham sido aceitos no clube, foram para outro clube e depois de um tempo o clube que ele não tinha sido aceito quando ele era menor acaba contratando ele, comprando, né? Então, teoricamente você teria um menino livre, né? Se você trabalhasse na formação dele e ele fosse aceito naquela época na categoria de base. Mas futebol é muito isso também que o Luciano falou, é questão de momento, questão de dia. Às vezes você está num dia que você está inspirado, está dando tudo certo, às vezes você está num dia que tudo dá errado, né? Inclusive a gente falou recentemente sobre isso, né, em uma das lives que a gente fez, mas futebol é bem assim, né? Tem essa questão. Thiago, me tira uma dúvida então. Quanto mais avaliações o atleta realiza, melhor ele fica? Não, acho que não é muito relacionado a isso, não, né? Não adianta me inscrever para várias avaliações e se paralelo a isso eu não me preparo fora, né, das avaliações, treinando, me dedicando, procurando ajuda com preparadores físicos ou treinadores, né? Não adianta eu ficar fazendo várias avaliações se eu não consigo evoluir. E uma coisa que você vai se tornar, entre aspas, mais experiente com as questões de avaliação, né? Você vai ficar menos nervosismo, menos ansioso, né? Tem muitas pessoas que ficam ansiosas, mas você não vai se tornar melhor porque você faz mais avaliações, entendeu? Você vai se tornar melhor se você se prepara para as avaliações. E né? Só complementando o Thiago, então basicamente assim, não adianta você fazer uma sequência de peneiras, né? Que seu filho não vai ser aprovado porque ele fez 10. Ele tem que entender o porquê que ele não foi aprovado nessa primeira peneira, se foi um motivo técnico, se foi físico, o que foi. Muitas vezes o atleta não vai ter esse feedback, mas quando ele conseguir ter, é bom para aprender. Às vezes ele tem dele mesmo, ele mesmo sente, sabe, poxa, eu fui mal realmente, ou a minha parte física não deu certo, ou eu fui bem, mas talvez alguém da posição já era melhor que eu lá. E entender e ele evoluir para a próxima peneira essa parte. Não adianta ele fazer uma peneira e depois ele voltar para a próxima sendo o mesmo atleta. Basicamente isso que o Thiago quis dizer. E Thiago, me diz uma coisa. Nesse intervalo entre duas peneiras, vamos dizer que o atleta faz uma peneira hoje e tem uma daqui 2 meses. O que o atleta tem que fazer para se preparar para chegar melhor nessa outra avaliação? Ele mais ou menos ele consegue tirar como parâmetro os meninos que ele trabalhou, né, na peneira, né? Os que foram aceitos na peneira, ou se ele já estava numa avaliação dentro do clube já com os outros meninos do elenco. Ele já consegue tirar uma referência, né? Putz, eu estou pecando nisso. Os meninos que estavam ali na minha posição fisicamente são mais bem preparados, ou tem melhor passe, melhor controle, tem mais velocidade, entendeu? A parte de entendimento de jogo deles é melhor. Então, acho que o principal no atleta, assim, além de ter todas as questões de fundamento, ele é ter uma autocrítica boa, né? Não achar que não foi aceito porque o treinador tem esquema, porque o outro menino é queridinho ou que é filho de alguém. Isso aí, no futebol hoje em dia, acho que tem... Antigamente se falava muito disso, né? Mas hoje em dia no futebol acho que não tem mais isso. Porque eu não imagino o treinador não te aceitando, escalando os piores atletas, né? Ele colocando o trabalho dele à frente, né? Escalando em risco, colocando os piores atletas para jogar. Então, a autocrítica do menino que está em avaliação é muito importante, né? Tentar entender e tirar como lição. Se ele não foi aceito naquela peneira ou avaliação, tirar como lição. Pô, esse menino aqui, esse menino era diferente mesmo. Ele jogava na minha posição, ele era diferente. Ou esse menino que foi aceito, realmente, esse menino que foi aceito tem algumas virtudes que eu poderia trabalhar, né? Tentar melhorar em alguns quesitos. Então, é basicamente isso. Uma outra questão também, que a gente falou de sequências de avaliações, por exemplo, que quando eu trabalhava no clube acontecia muito disso, que era, por exemplo, pegar, tem uma família que mora no Nordeste, assim, e o menino vem fazer avaliação na região Sudeste, Centro-Oeste do Brasil, ou Sul. Pegar, o menino não foi aprovado, né? E aí tentar já inserir o menino em uma outra avaliação ou peneira de um clube que está ali próximo da região. Eu sei que tem a questão financeira, né, que às vezes é complicado. Você compra uma passagem, dependendo, né, você compra uma passagem,
ou os meninos ficam alojados, ou acaba em alguns clubes tendo que ficar em algum hotel ou algo do tipo. E aí você já querer aproveitar a viagem dele para ele fazer outras avaliações e ele vai batendo de porta em porta no clube naquela região e acaba não sendo aceito nos outros clubes. Lógico que pode ser que ele não seja aceito num clube e seja aceito no vizinho, mas dificilmente eu acho que ele batendo de porta em porta assim, ele vai conseguir ser aceito, sabe? Mais ou menos os clubes eles Conversa, né? eles se conversam, né? Porque, por exemplo, geralmente perfil técnico é parecido, que eles têm aceito, né, ultimamente, né? Talvez o menino que se destaque no perfil físico, algum clube queira ou não, mas ficar batendo de porta em porta, assim, os clubes se conversam, pô, os observadores também falam, pô, esse menino teve aí, teve. Não foi aceito isso, por então, isso. se o motivo dele de dispensa foi o quesito técnico, né? É. Mas se possivelmente, às vezes ele tinha alguém na posição que era o mesmo nível dele, talvez valha a pena ele ir para um clube do lado, você acha? Acredito que sim. Mas isso volta naquilo que eu falei sobre a autocrítica, né? Não adianta ele culpar o pessoal que está dentro do clube, entendeu? Isso vai muito dele. Pô, eu não fui aceito, mas eu acho que eu estava no mesmo nível do menino. Talvez no clube vizinho eu consiga, se não tiver um atleta do mesmo nível. Mas se ele vê que ele já está inferior à maioria dos meninos que já são do elenco... Aí é viagem perdida. A viagem perdida, né? Ele vai permanecer mais tempo naquela região, talvez, né? Vai ficar mais 2, 3 semanas fazendo avaliações em outros clubes. E não vai conseguir êxito. Vai né? só baixar a autoestima dele porque vai ter outra negativa. Exato. Bom, no vídeo de hoje a gente comentou sobre a idade certa ou o momento certo para o seu filho, o atleta fazer a primeira avaliação, né? Dissemos sobre o quanto antes fizer a primeira avaliação melhor, mas sabendo do momento do atleta, né? Eu acho que isso é fundamental. Falamos sobre a questão de autocrítica nas avaliações, sobre a questão do nervosismo, ansiedade e algumas questões técnicas que os clubes têm aceito bastante, né? E têm olhado muito essa parte de fundamentos do que propriamente fisicamente do atleta. Bom, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar aqui as notificações, seguir nossas redes sociais, Segredos dos Jogadores, e principalmente entrar para o nosso grupo do Telegram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Entra lá que vão ter dicas e conteúdos exclusivos para vocês. Um grande abraço. Valeu, abração, gente.